Existem alguns sintomas que nós nem imaginamos que poderia ser uma depressão, mas você acredita que está relacionado? Que sim, pode ser uma depressão? É sobre esses sintomas pouco conhecidos que a gente vai falar hoje nesse vídeo por uma vida sem depressão. Bora lá? Olá, seja muito bem-vindo! Aqui você encontra dicas e informações de como reencontrar a vontade de viver a vida combatendo os sintomas depressivos e outros também que te tiram sua força, sua energia, sua vontade. Aqui é o José Ferreira e no episódio de hoje a gente vai ver se existem sintomas que estão relacionados com a depressão, estão relacionados com esse humor deprimido e a gente nem imagina que é, né? Sintomas pouco específicos ou poucos comuns. E eu vou falar que sim, existem sintomas que estão relacionados com a depressão que muitas vezes a gente pensa que pode ser outra coisa, que pode ser coisas do dia a dia, do cansaço, do estresse, entre outros. Mas, na verdade, pode sim estar relacionado com a depressão. É claro que, como todo problema na área de saúde mental, não é patognomônico. O que eu quero dizer com isso? Nenhum sintoma é específico de um transtorno, de uma patologia, de uma doença, certo? Porque são sintomas que podem existir, né, tanto em um como em outro, ou seja, não é uma dor de cabeça, né, ou não é uma dor no corpo que vai me dizer que aquilo seja depressão. Pode ser uma gripe, né? Pode ser qualquer outro tipo de problema, pode ser realmente até um cansaço excessivo de algum esforço físico que você fez. Mas um conjunto de sintomas em que não tem causa aparente, aí sim dá para desconfiar. E é muito importante a gente saber disso, porque a gente pensa justamente que pode ser coisas do dia a dia, certo? Sintomas como, por exemplo, uma enxaqueca, mas você nunca teve enxaqueca e de uma hora para outra começou a ter. Ah, eu nunca fiquei cansado excessivamente desse jeito, né? E agora, de algum tempo para cá, você está começando a ficar. Eu praticamente dormia bem, mas assim, parece que esses dias eu não estou conseguindo dormir direito. Essas coisas, muitas vezes, relacionamos com o nosso dia a dia, né? Com o estresse, e com outras coisas, como eu disse anteriormente. E deixamos que isso passe, né? Nós ignoramos isso, né? O problema é que isso não passa, né? Nós esperamos que passe, mas não passa. Daí isso cada vez mais vai se agravando, certo? E transformando numa depressão, porque pode ser sim sintomas de uma depressão, que são pouco conhecidos. Um sintoma mais conhecido da depressão é a tristeza. Eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou desmotivado hoje. Mas não é só isso, né? Tem alguns sintomas justamente físicos, como esses sintomas físicos, e também, né, de relacionamentos, gente, que pode estar relacionado. Claro que, como eu disse no começo, nada é patognomônico, nada é específico da doença. Pode ser qualquer outra coisa ou não pode ser nada. Mas é um sinal de alerta se a gente tiver um conjunto de sintomas, um conjunto desses sintomas, né, dessas características que eu vou te falar daqui a pouco, né, vou citar um por um, e que se a gente estiver prestando atenção em nós, estiver prestando atenção que isso está continuamente nos acompanhando, porque a diferença de uma coisa natural, né? Porque todo mundo se sente cansado de vez em quando, todo mundo se sente desanimado de vez em quando, triste e tal, é normal. Isso é normal. O problema é quando você perde o controle disso, correto? E quando você passa muito tempo com isso seguidamente, isso não passa, né? Você está mais de 2 semanas, mais de 4 semanas já sentindo isso direto, e você pensa que sempre é da rotina, mas muitas vezes não é. Então a gente tem que tem que ligar o sinalzinho de alerta sobre isso, principalmente nessas condições, desses sintomas e também desse conjunto, né, que pode vir. Além disso, né, pode estar outras coisas relacionadas, né?
e com sintomas que você não tinha antes e de repente apareceu. Né? Quando eu falo de repente apareceu, um mês atrás, né? Um mês e meio atrás, né? Você não tinha isso antes. Né? Por exemplo, se você vir para mim, né, falar assim, não, eu sempre nunca dormi direito, né? Desde criança eu não dormi direito, tá? Tá aí tudo bem, certo? É uma coisa que já vem com você, já vem de um tempo. Agora, se você me dizer assim, daqui 2 meses e meio pra cá que eu não tô conseguindo dormir direito. Eu sempre dormi muito bem, né? Eu dormi que nem uma pedra, né? O pessoal fala muito isso. Daí a gente tem que ser investigado, junto com outros sintomas também, tá? Certo. É bom que eu esclareça também que o que eu vou dizer aqui para você não é diagnóstico, certo? Eu não vou diagnosticar nada e também não quer dizer que você está, né, com depressão, como eu disse. Né? Não quer dizer que o que você está sentindo é depressão. A minha intenção aqui é ligar um sinalzinho de alerta em você, para que você investigue isso, para que você procure um profissional, para que você possa entender melhor o que você está passando, para que isso não se agrave, certo? Porque os sintomas que eu vou dizer aqui pode ser relacionados com a depressão, pode não ser. Pode ser relacionados com outro problema, pode não ser. Pode ser coisa normal realmente do dia a dia que você está cansado mesmo, pode, né? Só que esse conjunto de sintomas, como eu disse anteriormente, né, é um sinal de alerta para que você possa procurar isso e não deixar que isso passe justamente por achar. Nós sempre achamos, né, que isso pode ser normal, cara, que eu vou deixar passar e agravamos o problema. E é isso que eu não quero. Então, esse vídeo não é para dar diagnóstico de nada. Muitas vezes as pessoas sempre falam assim, não, você tá exagerando, cara, não é nada disso não, eu realmente estou cansado, eu vou tomar um remedinho, um Dorflex, né, Dorflex, que isso passa. Não, quer dizer que tudo agora é depressão, para com isso, cara, que bobagem, isso é depressão e frescura. Gente, tanta vez que eu escuto isso, né? Mas o problema maior é que se realmente for depressão, se você realmente não se cuidar, você vai ficar sofrendo isso, você vai ficar se exigindo demais, isso pode piorar, aí sim vira uma depressão. Para valer, né? Se isso já não tiver sido ou tiver no começo, né? Você já está agravando essa depressão, certo? E depois isso vai te incapacitar. Daí você vai ver que nenhum remedinho vai funcionar direito e muitas vezes nem antidepressivo funciona de cara. Gente, o tratamento para antidepressivo é preconizado no mínimo 1 ano para ser tratado com antidepressivo. 1 ano. Isso não demora mais. Tem gente que passa 10 anos tomando remédio e ainda não melhora direito. Sabe por quê? Eu acho que até falei isso, mas eu sempre gosto de repetir. O remédio, ele tem uma taxa, né, de ação, por assim dizer, né, de 40% a 60%, certo? De 40% a 60%, ou seja, e os outros 40%, como é que fica? Então, assim, gente, o remédio, sim, ajuda, né, ajuda a recuperar o ânimo, a energia, a resiliência para lidar com os problemas, certo? Sim, principalmente remédios que impedem a recaptação da serotonina, da noradrenalina, certo? E também da dopamina, no caso da motivação, como a bupropiona faz. Mas, pessoal, é importante destacar sobre isso. Não é um remédio só que vai fazer efeito em você, que vai, sim, vai fazer um efeito, quer dizer assim, que não é um remédio só que vai te ajudar a sair desse quadro depressivo apenas. Né? Ele pode até te ajudar, mas a taxa de porcentagem disso é até 60%. E os outros, como é que fica? Certo? Então ele ajuda, mas não é só o remédio que vai te ajudar a sair desse problema, tá bom? Então, é importante você saber disso, porque depois ele vai voltando ao assunto principal, é importante você saber dessas questões, desses sintomas, para que, quando se agravar, né, você não perca a sua liberdade de ir e vir, de fazer as coisas, porque a depressão tira isso. Você não perca essa vontade de fazer as coisas, você não perca essa energia, você não perca o seu relacionamento, gente. A depressão causa prejuízos no relacionamento, sim. E eu vou até falar isso sobre. É um dos fatores que eu vou falar para vocês hoje.
Porque com a irritação, com a falta de libido, também eu vou falar aqui, acaba que o parceiro pensa, né, que, ele não gosta mais de mim, ela não gosta mais de mim, ele não me procura mais, né? Então, será que ele tá me traindo? Daí começa, assim, a desconfiança e outras coisas, enfim, certo? Então, pessoal, é sim importante você saber disso. E não é qualquer coisinha que pode passar, não. É importante você não baixar a guarda. É por isso que eu estou aqui agora, nesse momento, explicando isso. Tá, como eu disse, claro que você não vai ficar com paranoia, né? Fiar na sua cabeça que tudo e pode ser depressão. Mas sempre é bom investigar, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês aqui, passa aqui para vocês um slidezinho para a gente continuar e explicar melhor para vocês o que significa isso, tá bom? Sintomas pouco comuns do humor depressivo, que muitos nem imaginam que tem relação, né? Eu mesmo, né, anteriormente, né, antes de ser psicoterapeuta, eu não imaginava, né? Eu nem imaginava que poderia ser isso, mas tem relação sim, ok? Olha só, diminuição do desempenho e do nível do funcionamento social. O que eu quero dizer com isso? Isso engloba desde os relacionamentos, como eu disse anteriormente, né, até o seu nível social de amizade, né, relacionamentos quando eu falo assim, amorosos, né, mas a nível social, né, onde você, no seu trabalho, na sua amizade, nas coisas onde os amigos te convidam e você não tem energia, não quer ficar isolado, não quer sair, certo? Então, olha só, você perde praticamente as amizades, né? Porque os amigos muitas vezes não entendem o que você está passando e você não quer contar também. Muitas vezes a gente tem vergonha, né, de contar o que a gente está passando, medo do julgamento, medo que eles vão falar o que eles vão pensar de mim e tal. Eu simplesmente prefere ignorar e até nem falar com os amigos quando ligam para você ou quando mandam uma mensagem, ei, bora tomar uma cerveja, bora ali. Às vezes você nem quer, né? E porque assim, a depressão, gente, como é um problema de saúde, né, ela tem muita relação, não só em aspectos psicológicos, mas em aspectos justamente físicos. Por isso que é passado o remédio, né, para casos mais graves, não leves, né, geralmente de médio para grave, que muitas vezes precisa do remédio, mas sempre tem que ser olhado, né, pelo médico, né, o médico que tem que entender e diagnosticar e falar se realmente precisa de remédio, tá? Então, sempre procura um médico para tomar remédio. Eu falo isso porque, apesar de ter receitas, né, da gente passar receitas para os remédios, tem muita gente que tem acesso a esses remédios, né, por outras vias, né, por assim dizer. E isso é muito complicado, principalmente um remédio chamado Venvance hoje em dia, né, que é um remédio para TDAH, mas tem tanta gente que compra aí sem receita e consegue para querer estudar, principalmente para concurso, e isso, gente, atrapalha, interfere enormemente na sua vida. Você praticamente vai causar danos na sua vida se você tomar um remédio e não precisar. Remédio psiquiátrico e não precisar, tá bom? Mas isso é outra história e depois a gente vai comentar mais sobre isso em outra ocasião. Voltando aqui. Na questão, gente, da diminuição do desempenho do nível de funcionamento social, também pode interferir no seu trabalho. Você perde, né? Praticamente você perde a vontade de trabalhar, a vontade de fazer as coisas. Você quase não se interage com seu amigo, com seus amigos, seus colegas de trabalho. Você fica mais isolado ali. Você não explica também porque normalmente a gente me coloca no meio também disso, né? Porque eu já tive depressão no passado, né? A gente não quer ficar falando, né? A gente quer ficar mais isolado, não quer que as pessoas nos encham o saco, né? Por assim dizer. Então a gente não vai ficar lá e não tem paciência muitas vezes com o chefe, acaba ficando irritado, briga com o chefe já dá uma dispensa ali ou se não despede a gente, enfim. Então dá sérios problemas nessa questão de funcionamento social, né? Você perde suas amizades, você quer, né, ficar isolado. E como eu disse anteriormente, como é uma doença física, não só psíquica, psicológica, voltando na questão que depois eu desviei para o remédio, né? E voltando nisso agora, é também física, né? Na questão dos neurotransmissores falharem, diminuírem por causa, principalmente, de uma relação com a inflamação, né?
porque hoje é uma das teorias, né? É muito preconizado, é muito falado, né? Que a depressão tem uma alta, né, relação com um processo inflamatório, né, no cérebro, né? Não vou entrar em detalhes, né, da questão do glutamato, que aumenta, enfim, é neurotóxico e tal. Mas a questão inflamatória, né, que aumenta, né, todos esses problemas, que daí diminui todo o processo de produção, né, de neurotransmissores, ou não funciona direito, enfim. Acaba que é relacionado, certo? Essa questão inflamatória. E essa questão inflamatória, quando a gente está doente, quando a gente está com um problema, o que o nosso corpo quer? Quer ficar isolado. É meio que instintivo, né? A gente não quer passar, né, entre aspas, quando a gente está com um problema, né? Não quer passar para o nosso grupo, né? Por isso que vem do instinto, né? Quando a gente, no sentido mais, nessa questão mais natural, né, na natureza, né, no sentido animal mesmo, né, tirando um pouco a racionalidade do homem, nós temos um instinto, né, de sobrevivência e faz com que nós não queremos compartilhar os mesmos espaços, né, com pessoas, sendo que a gente está doente, para justamente não passar, não atrapalhar toda a comunidade que estamos vivendo ali. Né? Agora, a nível consciente, como a gente não entende isso, porque justamente é inconsciente, o nosso consciente não entende o inconsciente muitas vezes, a gente quer só ficar isolado e não se pergunta por que a gente quer ficar isolado, simplesmente quer ficar isolado, certo? Mas tem relação por causa dessa inflamação, essa alta inflamação no cérebro, e o cérebro entende que você não está bem, né? Não está bem de saúde mesmo. Então, esse processo de ficar isolado acaba que você perde as amizades, né? Você não sai mais. A questão dos relacionamentos, pessoal. Você fica irritado, você perde o libido, né? E também você não quer conversar, nem explicar o porquê que está acontecendo muitas vezes. Então, o parceiro ou a parceira, né, se sente excluído, né? E muitas vezes não entendem que você não entendem, né, o que você está passando. Então, assim, acaba que isso também interfere. E nessas questões, né, de perder a amizade, a gente não entende por que as amizades não nos procuram mais, mas a gente sempre está negando sair, né, por causa disso, quer ficar isolado. Eu não entendo, meu relacionamento tá péssimo, tá péssimo. Minha esposa não me entende, meu esposo não me entende, não quer saber, acho que meu esposo está até me traindo, daí fica começando a colocar coisas negativas na cabeça, porque a depressão também tende a gente sempre olhar para o lado negativo e imaginar coisas catastróficas, por assim dizer, né? Então começa a pensar besteira, começar a pensar. Então, assim, atrapalha justamente, né, esse relacionamento com as pessoas, né, principalmente o relacionamento amoroso. E a gente não percebe que isso pode ser depressão. Né? Simplesmente a gente pensa, não, eu tô desanimado, estou esgotado, não quero sair com ninguém, não quero ver tô sem paciência para todo mundo, né, e você praticamente não liga para isso. O chefe é um saco mesmo. Minha esposa ou meu esposo, não, só me enche o saco, só não quer nem saber disso, tal. Você pensa que pode ser coisas naturais, pode ser os outros, não você, certo? Então é uma coisa que muitas vezes você não percebe que pode ser depressão, mas pode, tá bom? Mal-estar. Às vezes você tá com um mal-estar aqui e tal, não sabe o que eu tenho direito, eu vou tomar um Dorflex, né? O famoso Dorflex. Vou tomar um remedinho aqui, vou deitar um pouquinho. Né? Só que é um mal-estar, assim, meio. Você se sente meio mal, meio, né, esquisito por dentro, né? Sei lá. Né? Aquele sentimento que a gente nem sabe explicar direito desse mal-estar. Né? Simplesmente sabe que não tá bem. E vem do nada. Você não sabe o que é, mas vem do nada. Né? Pensa assim que às vezes pode ser que. Será que eu tô gripando, cara? Será, né? Então, você pensa que pode ser outras coisas, mas não relaciona com depressão, né? Ninguém vai pensar assim e falar assim, nossa, estou me sentindo um mal-estar, meio esquisito, acho que é depressão. Não, geralmente não, né? Então, ninguém percebe que pode ser isso, mas pode estar relacionado também. Cansaço excessivo. Isso, apesar de ser até um pouco mais comum, né? A pessoa às vezes achar que pode ser depressão e tal, mas nem sempre. A maioria das pessoas pensa que não está relacionado, principalmente por acharem que a depressão é só tristeza. Então, quando você está com cansaço excessivo, geralmente você coloca a culpa no trabalho, no estresse, né, do dia a dia. Então, eu preciso de umas férias. Eu preciso sair, tomar umas cervejas, encher a cara para aliviar, né?
sem perceber que isso muitas vezes, na verdade, é um escape, é uma fuga. E você não consegue enxergar e mascarar o problema real, que pode ser sim um processo depressivo. Pode ser, não que é, mas é bom sempre ligar o sinal de alerta. Sempre vou repetir isso, tá bom? Queixas digestivas, dores de barriga, má digestão, constipação ou azia. Gente, muitas pessoas pensam que não tem relação, né? O aparelho digestivo, a digestão, né? A dor de barriga, a náusea, gastrite, certo? Mas tem sim, e é um dos primeiros sintomas que pode surgir, né? Um dos primeiros sintomas que pode surgir. Essa questão do destempero, né, intestinal. Pode tanto constipar, como pode também soltar, né? Você pode começar a ter diarreias, tal, enfim. Dor de barriga também, né? Uma gastrite, assim, você começa a sentir que está voltando, né? As pessoas falam isso, né? Voltando o gás, voltando, sei lá, um certo tipo de alimento, né? Tipo refluxo, né? Você começa a sentir ruim, né? Estômago meio estufado, como se fosse uma rima de uma gastrite, né? Porque isso interfere, né? Mas assim, você começa a sentir do nada, de repente, você pensa assim, nossa, será que eu estou desenvolvendo uma gastrite? Eu vou até no médico. E vai em vários outros médicos pensando que pode ser qualquer outra coisa. Mas pode também estar relacionado com a depressão. Se você tiver outros sintomas também que estejam junto, corroborando para isso, né? Então, tudo que aparece do nada, gente. Tudo que aparece do nada, você está olhando, você nunca teve, né? E aparece aqui te mostrando que pode ter alguma coisa de errado. Tá? Então, sintomas digestivos é muito comum, principalmente no começo, certo? Para que você veja, né, que o seu corpo está dizendo que está alguma coisa errada, né? Então, tem toda essa relação. Alterações motoras, lentificação, agitação. Gente, a lentificação até que vai, mas a agitação, geralmente a gente não pensa que uma pessoa com depressão fica agitada, mas fica, né? É pouco comum, mas fica. A lentificação também, você percebe que assim, você está, né, mais lento para reagir a certas coisas, por exemplo. Você tem que lavar as mãos, né, por exemplo, para comer, você percebe que demora o dobro de tempo. Enquanto todo mundo está na mesa já comendo, você está aparecendo lá e você não percebe que você está tão lento assim. Né? Daí o povo até brinca, né? O que você está fazendo no banheiro, rapaz? Você foi pela rala abaixo, né? Tava com dor de barriga, né? Porque demora. Muitas vezes você demora, você fica mais lentificado, né? Às vezes até o seu raciocínio fica lentificado. A pessoa te pergunta uma coisa, você demora para pensar, raciocinar e depois que você vai responder, né? É como se você tivesse com som, tal. Enfim, né? Você quase não tem essa percepção, né? Você fica meio lentificado mesmo, lento, né? Lento nas coisas. Tanto para raciocinar como para outras coisas também. Você se sente tão pesado, corpo pesado, que você vai meio que arrastando, né? E às vezes você pensa justamente que a falta, né, de descansar direito, né? Não estou dormindo de noite, deve ser isso, tal, enfim. E a agitação também. É muito comum, gente, no início da depressão, não só no início, mas na depressão em si, né, ter sintomas também de ansiedade. A depressão geralmente está ligado com a ansiedade, né? Claro que nem sempre, mas existe justamente um subtipo de depressão unipolar ou depressão maior chamado depressão ansiosa. E tem relação também com essa questão da ansiedade. Então, muitas vezes você pode ficar agitado, você pode estar desanimado, tal, irritado, mas também, né, meio que agitado, meio que angustiado, tal. Pode ter relação? Sim. Às vezes você pode estar até relacionado, às vezes, com uma ansiedade pura, né, por assim dizer, né, um transtorno de ansiedade. Mas tem outros sintomas também que ajudam a mostrar que também não é só a ansiedade, tem um pouquinho de depressão aí. Então é bom sempre ficar de alerta. Tensão na nuca e nos ombros. Quem que imaginaria que essa tensão na nuca e nos ombros pode ser um caso de depressão? Né? Mas sim, pode ser sim. O corpo reage. O corpo reage a esse processo depressivo como se fosse uma forma somática, né? Então, ele fica tenso, né? Ele fica totalmente tenso, né? Com essa tamanha reação corporal negativa, né? Que a depressão causa. Então, essa tensão na nuca, né? Nos ombros, até no corpo, né?
a gente vai ver que depois dá também dor no corpo, né, por justamente esse processo inflamatório, né? A tensão também pode ser também por causa um pouco de ansiedade que a depressão carrega junto, mas também por outras coisas, não só a ansiedade, como eu disse anteriormente, né? Então essa tensão que aparece do nada, assim, e você tá cansado, tal. Então você pensa que assim é cansaço mesmo, é estresse, tal, e muitas vezes não é. Pode ser um começo de depressão, até uma depressão leve tá instalando por aí. Dores de cabeça e ou no corpo, como eu disse. Dor no corpo do nada, você não tá com resfriado, você não tá com nada. Você sente aquela dorzinha no corpo meio chata, meio esquisita, que você quer, né, ficar mais quietinho no sofá, tal. Aquela enxaqueca que parece que vai explodir a sua cabeça e você nunca teve enxaqueca. Olha só, gente. Isso pode ser um sintoma pouco relacionado com depressão, mas pode ser uma depressão aí se instalando. Entende? Então é bom sempre dar uma olhada, né? O que pode causar uma dor no corpo ou dor de cabeça? Do nada. Né? Reações somáticas também desse processo inflamatório, né, que a depressão está relacionada, também atrapalha muito a questão, né, a depressão está muito relacionada com a questão do eixo HPA, que é o eixo, né, hipófise, hipotálamo, pituitária e adrenal, que a adrenal produz justamente o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, e com a depressão, às vezes, tem uma teoria que fala que ele está um pouco descontrolado nesse sentido, né? Essa regulação não está funcionando direito, esse eixo, né? E acaba também prejudicando. Olha só, a tensão, né? Essa questão da tensão do corpo, enfim, pode ser uma explicação, entendeu? Mas tem sim relação. Pressão no peito, né? Aquela pressão no peito, parece que o peito vai explodir, aquela agonia, né? Você pensa que, nossa, que ruim, né? Que dor no peito, parece que tá esquisito isso. Nossa, eu tô sentindo uma coisa ruim aqui dentro, sabe? Você sente isso, né? Aquela agonia, né? Esquisito. Pressão no peito. Olha só, e a pressão no peito pode ser não só isso, né? Pode ser outras coisas também. Por isso que eu falo que nada, né, na psiquiatria ou na psicologia é patognomônico, é específico daquilo, pode ser outros problemas, né? Então, pressão no peito pode ser um outro problema, mas pode também ser depressão, se você relacionar com outros sintomas que eu já dito anteriormente, e os mais comuns da depressão também. Tristeza, né, anedonia, que é falta de prazer nas coisas, enfim, tá? Queda da imunidade. Como eu disse que causa todos esses efeitos fisiológicos, né, você pode diminuir a imunidade, principalmente na questão do processo inflamatório. Né? Quando aumenta esse processo inflamatório, radicais livres no corpo, né? É por isso que é muito bom tomar chás, tá, pessoal? Para diminuir esses radicais livres, né? E dar um pouquinho esse alívio para o corpo, né? Tirar um pouquinho essa questão dos radicais livres, né? E diminuir esse processo inflamatório. Chás, que é muito bom anti-inflamatórios também, porque tem justamente esse teor, né? Anti-inflamatório. Principalmente o chá verde é muito bom, tá? Até para dar um ânimo, né? E tem a L-teanina, que abaixa um pouquinho essa questão, né? Do humor também, quando está muito ansioso e tal, e ajuda também a eliminar um pouquinho esses antioxidantes, enfim, e ajudar nesse processo inflamatório, né? Mas, com todo esse processo, pode dar uma queda de imunidade. Daí você percebe assim, né? Parece aquela feridinha, né? Meio na boca, tal, né? Que você percebe, nossa, tá parecendo, minha imunidade tá baixa, tá parecendo aquela ferida de novo aqui, tal, né? Tem gente que é assim. Mas você começa simplesmente a ficar mais doente, resfriado mais rápido, né? Você percebe que você não tá tão legal, tão bem assim, né? Saúde física mesmo, né? Fora essa questão emocional, fora da questão da psiquiatria, né? Saúde do corpo mesmo, tá? Então pode sim ter relação. Ok? Tá. Então é isso, pessoal. Bom, depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, desses sintomas pouco comuns, também tem os sintomas comuns, tá? Não esqueçam disso. Os sintomas comuns, geralmente é uma tristeza persistente por mais de 2 semanas, né? Quase todos os dias, falta de prazer ou interesse pelas coisas, além de falta de sono, né? Ou excesso, né? Aumento de apetite ou diminuição do apetite, certo? A litificação a gente falou aqui, né? Mas também tem a questão dos problemas cognitivos, né? Você não consegue se concentrar direito, não consegue aprender, a memória está muito ruim, né?
E o cansaço excessivo, o esgotamento, né, excessivo emocional também, não esgotamento emocional, né, essa parte também mental, cansada, enfim, em todas essas questões. Além disso. Tá, então, primeira coisa que eu tenho que fazer se eu tiver isso? Não ignore. Pode ser depressão? Tá, pode. Pode não ser? Também não pode, mas pode ser outra coisa. Ah, pode não ser nada. Ainda bem que não seja nada. Espero que não seja nada. Mas pode voltar a ser se você também não se cuidar e não descansar. Não procurar, às vezes, uma terapia também, né? Procurar fazer uma psicoterapia. É sempre bom se conhecer, é sempre bom colocar as suas questões em dia, né? Resolver suas questões e continuar em frente, progredir, né? Como pessoa, como ser humano, certo? Procurar um médico. Vai que esse problema no estômago pode ser uma gastrite mesmo e não tem relação com depressão, mas sim, o que eu quero dizer com isso? Não ignore se você estivesse passando por isso. Não pense que vai passar de uma hora para outra. Se por acaso já está demorando mais de 2 semanas que você está sentindo isso, gente, procura um médico, tá? Procura um médico. Porque alguma coisa pode ter, que nem eu falei, esses sintomas são sinais para que você possa procurar e verificar o que está passando com você. Não ignore. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, né? Porque, como eu disse, tomara que não seja depressão, tomara que não seja outra doença. Mas, se não for nada, tomara também que você se cuide melhor para que isso não ultrapasse o limiar do normal para o anormal, para um problema de saúde. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se você está sentindo todo esse cansaço tal, né? Não está dormindo direito, né, dor no corpo, um pouquinho meio assim, é bom sempre que eu falei. Tem alguns chás naturais que você pode tomar, que ajuda muito, né? Principalmente o chá verde. O chá verde você pode tomar uma vez por dia, tá? Do chá verde, né? Que ele tem a L-teanina, tem outros flavonoides, tal, que ajuda muito nessa questão, né, da inflamação corporal, no corpo, também na disposição, né? Chá de cúrcuma é muito bom. Cúrcuma é o açafrão, nosso açafrão que ele é amarelinho, certo? Certo? Então você pode também fazer um chá daquele açafrão para você tomar. Uma colherzinha de café por dia. Você pode só misturar na água e tomar, ou pode fazer o chá mesmo. Enfim, se for, né, da raiz e tal. E falando em raiz, também o gengibre. O gengibre ajuda muito a dar um pouco mais de disposição para você. Você pode também fazer o chá de gengibre, né? E isso ajuda tanto nessa questão cognitiva, se você não tiver tão bem, né, identificado, raciocínio e tal, ajuda muito nessa questão cognitiva e também nessa questão corporal mesmo, nessa energia corporal, tá bom? Então, esses são alguns métodos naturais que você pode fazer e principalmente, gente, atividade física, tá? Atividade física é muito importante para que você possa se recuperar, ter mais ânimo, diminuir um pouco essa tensão, tá? Melhorar, reforçar um pouco mais seu corpo, né? Aumentar a imunidade, então é muito importante também, né, que você possa ter atividade física e também sempre estar exposto à luz do sol, pelo menos 30 minutinhos de manhã, né? Isso ajuda muito na questão da regulação do ciclo circadiano, tá? A gente vai falar só sobre isso num outro vídeo. Mas é muito importante também você saber disso. E, claro, uma alimentação, principalmente não exagerar nos doces, tá? Por exemplo, alimentos com alto teor glicêmico é muito ruim, tá? Para quem tem depressão. Sempre procura alimentos que têm carboidratos complexos, como a batata, né? A mandioca, arroz sim, claro, pode comer arroz. O ideal é que você também procure um nutricionista, para que ele possa te orientar melhor. Mas evite um pouco isso. Evite também beber demais. O álcool também não faz bem nessas questões, tá? E também, gente, evite muito esses embutidos da vida, né? Que tem muito produto ali, né? Principalmente o nitrito, tá? Que é muito ruim para essa questão fisiológica e tal. E em outros, né? Só algumas dicas para vocês aqui, para que vocês possam estar melhorando, tá recuperando um pouco essa vontade, essa energia. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço por você estar aqui comigo até agora, assistir esse vídeo. E não esqueça, tá, pessoal? Dê o seu like aqui para mim, para ajudar aqui no canal. Eu tenho certeza que com o seu like, muitas pessoas também vão encontrar esse canal no YouTube. Vão encontrar também esse canal ou no Facebook. Esse vídeo também vai estar, né, no Facebook ou no YouTube.
Mas sempre, pessoal, dê o seu like, compartilhe esse canal com alguém que você acha que é importante para você. Compartilhe aí, se estiver aqui no Facebook, para alguém importante para você, né, que você queira escutar, que essa pessoa também possa escutar, possa aprender, né, e também salve, né, ou comece a seguir também aqui, tá? Vai ser muito importante para mim. Eu preciso de vocês para que a gente possa levar esse movimento contra a depressão para frente, que a gente possa ajudar as pessoas que precisam realmente ter mais vida, tá? Essa é a minha missão, e só que eu não faço nada sozinho. Vocês estão comigo, eu tenho certeza disso. Então vamos juntos, tá bom? Um grande abraço e até mais.